Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto, segundo o livro de Reis, capítulo de número 4, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é e o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e feche a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Palavras do Senhor. Amados, o título da mensagem desta noite é: em Deus há azeite em sua botija. Sim, o meu e o teu Deus, meu irmão e minha irmã, provê as nossas necessidades. Repetindo então: em Deus há azeite na minha, na sua, na nossa botija. Esse texto, meu irmão e minha irmã, é uma das passagens mais diferenciadas, embora toda a Bíblia tenha e seja diferenciada, porque é palavra de Deus, mas quando nós podemos ver, ler, sentir, porque sim, nós também já vivemos, pelo menos uma vez nas nossas vidas, a provisão do Senhor, ou quantas não foram as vezes que, chorando, não tendo ali a provisão chega de maneiras e meios diversos. Às vezes aquele cliente que não fechava há tanto tempo, fechou um pedido e é aquela comissão que fará quitar as dívidas. Ou aquele irmão ou irmã que precisa de algo e recebe uma cesta básica, um leite, ou desde o mais necessário ou básico que falta, até aquela provisão ou bênção que nós esperamos. Sim, o nosso Deus, mediante a sua vontade, opera em nós e faz as suas maravilhas de provisão. Mas este momento é ímpar, porque em se tratando do Antigo Testamento, vemos aqui uma mulher ao qual havia perdido o seu marido, e se nós lembrarmos as situações da época, o quão danoso, ou perigoso, ou ruim era para a mulher que se encontrava no estado de viuvez, não só viúva, mas também corria o risco de perder os seus 2 filhos por conta de uma dívida. E aí seria o caos total para aquela mulher, sem marido, sem seus filhos para o sustento. O que seria dela naquela circunstância e naquela ocasião? De certo, temendo, ela obviamente procura e vai em busca do profeta. Mas antes de entrarmos nos 3 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, fica assim uma pergunta que vai nortear a reflexão desta noite, que é: o que Deus pode fazer com o pouco que temos nas mãos? Muitas vezes olhamos para o nosso Deus, olhamos para nós mesmos e falamos: Senhor, não tenho nada, ou é pouco o que tenho, o que poderemos fazer com isso? Muitas vezes olhamos para Deus e falamos: ah, Senhor, mas se eu tivesse determinada situação, determinada circunstância, ou determinados bens, tudo seria diferente. Fulano, ciclano ou beltrano consegue as coisas porque tem ali os caminhos. Mas a pergunta nesta noite é, para mim e para você: o que Deus pode fazer com o pouco que temos nas mãos? Voltando ao texto
ou os olhos para o texto, certa mulher, então, ela vai procurar o profeta Eliseu, dizendo da situação dela que nós acabamos de narrar. E ela temia, ou melhor, ela até confronta ou conversa com Eliseu dizendo: tu sabes, tu conhecias o meu marido e sabia o quanto ele temia ao Senhor. Porém, tenho esta necessidade. Eliseu, então, pergunta a ela o que hei de fazer. O primeiro ponto que eu quero destacar, meu irmão e minha irmã, contigo, nesta noite é: Deus se importa com o clamor dos seus servos. Sim, o meu e o teu Deus se importa com o nosso clamor, porque Ele sabe, sonda, esquadrinha os nossos corações, sim, mas Ele, como é um Deus relacional, Ele quer ouvir de nós aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos e aquilo que queremos. Desde que, como nós já falamos algumas outras vezes, estejamos alinhados com a vontade de Deus. E este sim era um momento de alinhamento. Ela havia perdido tudo, o seu marido, havia ali as portas de perder os seus filhos. Então ela vai ao encontro de Eliseu e clama por socorro. Assim eu e você devemos, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, clamar ao nosso Deus pela intervenção e pela provisão dele. Como foi dito há pouco, numa das ministrações do grupo de louvor, tantas outras religiões ou tantas outras pessoas procuram tantas outras coisas, trocando o Senhor e tirando Deus do centro de suas vidas, e ao procurar outras coisas, outros valores, acabam por, ainda mais, entre aspas, quebrando a cara. Mas esta mulher sabia a quem deveria recorrer a Deus, e em recorrendo a Deus, foi falar diretamente com o profeta Eliseu. Ela era uma esposa, meu irmão e minha irmã, de profetas. Esse profeta, obviamente, fiel a Deus. Alguém que temia o Senhor. Mesmo assim, agora, estando viúva, endividada e sob ameaça de perder seus filhos. No hebraico, meu irmão e minha irmã, este clamor denota o quê? Senso de urgência e desespero. Muitas vezes somos eu e você nesse estado. Trazendo para os dias de hoje, não talvez os nossos filhos, ou marido, ou esposa, mas aquela causa que para nós parece impossível, ou aos olhos de Deus nada é impossível, mas mesmo assim, ficamos temerosos, precisamos dessa urgência do agir de Deus nas nossas vidas e temos dor. Imagine então, ou vamos nos colocar na situação desta mulher, perdendo seu filho, endividada. Quantas vezes não foram os momentos que, porventura, não tínhamos ali o dinheiro do aluguel para o mês, ou a nossa despensa não estava tão cheia assim, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, proveu para mim e para você o nosso sustento, nos livrando desta situação. Mas a mulher então clama a Eliseu, o homem de Deus, e ao fazer isso ela busca socorro no lugar certo. Quando nós falamos então, meu irmão e minha irmã, que Deus se importa com o nosso clamor, Ele quer ouvir de nós aquilo que nós precisamos, queremos e pedimos. Trazendo para nós, qual é o pai ou a mãe, por exemplo, que não gosta de ouvir do seu filho aquilo que ele está precisando ou querendo? Muitas vezes, como pai e mãe, sabe que precisa ali do leite, do alimento, do almoço, da janta, de um caderno, de uma caneta para as atividades da escola, mas nesse momento de relacionamento, onde o filho ou a filha busca o pai ou a mãe ou os pais, onde ele coloca ali as suas necessidades, da mesma forma, a mulher foi ao encontro de Eliseu, e é dessa mesma forma que eu e você somos orientados, mais uma vez nesta noite, a buscarmos o nosso Deus, o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração, mas também o único que provê, mediante a sua vontade, as nossas necessidades. Não mais ninguém, amados. Não a nossa conta bancária, não aos nossos bens, porque temos um Deus que provê nas nossas vidas. Amém? Quantas vezes, então, aplicando este momento, quantas vezes em momentos de crises buscamos soluções humanas e nos esquecemos de que Deus está atento
ao clamor dos seus filhos. Salmo de número 34, 17 vai dizer o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Estamos passivos, meu irmão e minha irmã, a qualquer momento, de angústias, de dores. Isso não é um privilégio somente daqueles que não têm ao Senhor, mas o fator diferencial é esse. Temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó a quem recorrer, a quem pedir, a quem clamar. Seguindo aqui então, meu irmão e minha irmã, nos versículos de 2 a 4, nós vamos entender que Deus usa o pouco que temos para operar milagres. Os irmãos se lembram da pergunta inicial desta noite? O que Deus pode fazer com o pouco que temos em nossas mãos? Reflita, meu irmão e minha irmã, qual é o pouco que nós temos em nossas mãos que Deus vai multiplicar. O que temos em casa? Versículos 2 a 4 vai dizer: Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa, ou o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Se os irmãos lembram também, hoje, se a gente olha os mercados, aí o azeite está um tanto quanto caro. Mas na época, ainda mais, a preciosidade do azeite para N outras coisas, que não somente um tempero de uma salada ou algo do que tange a culinária. Mas o azeite tinha outras práticas, desde medicinais até, como por exemplo, na parábola das 10 virgens, daquelas 5 que não tinham o azeite para queimar a sua lamparina. Então, tamanho era a importância do azeite. Aquela viúva tinha apenas, então, uma botija de azeite. Logo, também, o pouco que ela tinha, se não recorresse a Deus, também acabaria. Versículo 3, então, diz: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Veja só que o profeta Eliseu já vai dando nuances da maravilha, do milagre que estaria por vir, porque ele orienta a viúva a buscar nos vizinhos e não poucas vasilhas, já dando um indicativo para ela de a bênção vai ser enorme. Não vai pensando em pouco, em 2, 3 ou 4 vasilhas, não, pegue mais, porque o Deus que provê a minha e a tua vida, Ele não é Deus do pouco, meu irmão e minha irmã, Ele é o Deus da abundância, Ele é o Deus do muito, para a honra e glória do nome dEle. Deus usa então, amados, o pouco que temos para fazer milagres. Ela pensa então que não tem nada, mas tem uma botija de azeite. Na verdade, ela tem tudo o que precisa, só não sabe disso, porque o pouco com Deus é muito. Muitas vezes estamos fadigados, tristes, abatidos, pensando que não conseguiremos avançar, mas em Deus somos mais que vencedores para a honra e glória dEle. Amém? Na verdade, então, ela tem tudo o que precisa, mas não sabe disso. O azeite, então, na Bíblia, como já mencionei para os irmãos, é símbolo de unção, provisão, e o Espírito Santo, como em Zacarias 4, 6, vai dizer para mim e para você, era usado então para alimentação, nas lâmpadas e na consagração. Aplicando, meu irmão e minha irmã, este momento e este ponto nas nossas vidas, muitos cristãos, ou muitas vezes eu e você, estamos esperando que Deus nos dê mais, quando na verdade Deus quer usar o pouco que temos para fazer maravilhas. Isso tange também, ou diz respeito aos nossos dons e talentos. Muitas vezes pensamos: Senhor, eu só sei fazer isso, ou nem isso eu sei fazer direito. Mas é isso que nós achamos que nem sabemos fazer direito, é o que Deus quer usar para multiplicar na sua obra. Muitas vezes, Senhor, eu tenho um programa que eu gosto de assistir até pelo horário que a gente acorda, é um programa chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E esse final de semana eu vi 2 casos de mulheres que saíram do mercado no sentido de ser CLT e empreenderam, com artesanato, porque ambas falaram ali nas entrevistas que era aquilo que elas sabiam fazer e mais gostavam de fazer. E daquilo que elas sabiam e gostavam de fazer, que para muitos pode falar: nossa, mas artesanato? Hoje em dia a gente fala em inteligência artificial,
algoritmos, APIs e uma série de outras coisas, o que seria o artesanato? Mas ambas puderam concluir as suas entrevistas dizendo que com aquele empreendimento, elas não só pagavam as contas, mas podiam agora economizar, guardar e investir, porque na época em que eram CLTs, elas não conseguiam. É claro que aqui, quando a gente for trazer algo mais profundo, e não é o objetivo nesta noite, existe a questão de a gente saber investir o nosso dinheiro, cuidar e etc., e não é esse o momento. O que eu quero dizer, e me fez lembrar, é justamente isso. O pouco que parecia o saber fazer ali um crochê ou um artesanato, foi aquilo que trouxe alegria para elas novamente e a possibilidade de não só sustentar a sua casa, mas até pensar em outros planos maiores. De certo que na reportagem nem era o ideal, não sei qual era ou é a religião delas. Talvez cristãs como nós, talvez de outra religião. Mas a questão é, se o sol nasce para todos, por que não acreditarmos que nós temos Deus, nós não vamos sair dessas situações. 1 Coríntios 1, 27 vai dizer, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Sim, muitos às vezes olham para a gente e falam, mas cadê o teu Deus nesse momento de dificuldade? É na provisão que Ele se mostra presente nas nossas vidas e se faz também testemunhar para aqueles que estão à nossa volta. E para fechar, amados, os dois últimos pontos, versículos 5 e 6, a bênção sempre acompanha a obediência. Então, se num primeiro momento nós temos que saber a quem recorrer, num segundo momento, mas não menos importante, nós temos que obedecer às instruções de Deus, que vai nos fazer sair daquela situação. Muitas vezes, enquanto filhos e filhas, vamos até os nossos pais nos orientam e às vezes a gente faz o quê? Exatamente o contrário. Mas com Deus é e precisa ser diferente, porque nós temos que fazer a vontade dEle. O milagre aconteceu então porque a viúva obedeceu. A bênção de Deus veio no processo da fé em ação. Ela não apenas pediu, mas orientada pelo profeta, ela foi, bateu ali na vizinhança, nas portas e pegou as vasilhas. E isso mostra um outro ponto importante, embora o texto não traga, que aquela mulher era querida entre aqueles, porque ela poderia receber nãos das pessoas. Concordam? Assim, muitas vezes eu e você precisamos, e quando a gente olha no Novo Testamento que a igreja crescia, né, e o povo ali abraçava a igreja do ponto de vista que era tudo em paz, em ordem, esta viúva, agora viúva, ela era querida porque conforme ela foi recorrendo aos seus vizinhos, ela foi alcançando o êxito. Imagine eu e você, meu irmão, num momento de dificuldade, recorrer àqueles que estão à nossa volta e recebemos não. Mas para a honra e glória do nosso Deus, aconteceu o contrário. Ela recebeu muitas e muitas vasilhas. A obediência simples da viúva, então, sustentou o peso do milagre. Muitas vezes, não vem com fogos de artifício, mas com passos simples de obediência. Isso é um outro ponto, quando a gente fala de outras denominações, e falamos do prover e da provisão de Deus nas nossas vidas, a gente acha que vai acontecer aqueles milagres, né, de estourar fogos, de uma luz no céu se abrir. Não, muitas vezes como foi dito hoje pela manhã, de uma forma muito profunda, é no silêncio do nosso quarto, é no secreto que Deus vai fazer os seus milagres. Ela fechou a porta, pegou as vasilhas e o azeite, então começou a correr sem parar. E ela foi enchendo vasilha após vasilha, vasilha após vasilha, a ponto que o próprio texto diz que foi mais do que o suficiente para ela pagar a dívida e viver com os seus filhos, com o que o texto diz aqui, né, e viver do resto. E aí a gente imagina, uma viúva com as suas necessidades e 2 filhos, deveria precisar de muito. E o resto aqui foi mais do que o suficiente para que ela conseguisse o seu sustento. Quando nós obedecemos a Deus, podemos ver o seu agir, fechando as nossas portas, orando
e agindo conforme a palavra. Tiago 1:22 vai dizer assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E concluindo, amados, como nós já demos aqui um spoiler, Deus supre além do necessário. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem do resto. Deus não agiu somente naquele pouco ou naquela quantidade, meu irmão e minha irmã, para pagar a dívida, mas Ele garantiu o sustento futuro daquela família. Porque, de fato, se ela pagasse somente as dívidas para viver e continuar vivendo, como nós temos as nossas necessidades e as contas a pagar, ela precisaria, de repente, pegar outros valores, empréstimos e amanhã ou depois, talvez, estar nessa situação novamente. Mas quando Deus intervém na minha e na tua vida e faz o milagre, e opera o milagre, meu irmão, não é pela metade, não é na medida, é sempre a mais, porque vem do meu e do teu Deus, e esse mais é para a honra e glória dele, para sabermos e confiarmos ainda mais no Deus ao qual servimos. Os dois textos que lemos antes da palavra, tanto em Êxodo quanto em Lucas, também fala da provisão de Deus. Em Lucas, a multiplicação dos pães e peixes, que alimentaram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, havia, sem dúvida nenhuma, muito mais que 5.000 ali. Em Êxodo, 40 anos o povo caminhando no deserto e sendo alimentado pelo maná. Este é o Deus, o meu e o teu Deus, que provê. Aqui vemos, amados irmãos, o caráter de Deus. Ele é generoso, Ele não faz pela metade, Ele não apenas salva, mas Ele restaura, enche e transborda. Foi a partir do momento do comando da mulher que disse: não tenho mais vasilhas, aí cessou o azeite de correr. Esse é o meu e o teu Deus, meu irmão e minha irmã, que restaura, enche e transborda. O que na minha e na tua vida precisa de restauração. O que na minha e na tua vida precisa de um enchimento de Espírito de Deus e da vontade dEle nas nossas vidas e o nosso praticar em retribuição, para que nós possamos transbordar pelo Santo Espírito de Deus. Muitos pensam em Deus como alguém que dá o suficiente, mas para fechar, amados, Filipenses 4:19 diz: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Amém. Que possamos cada vez mais confiar no nosso Deus, o Deus que enche as nossas botijas a ponto de transbordarmos nele. Amém? Que Deus assim nos abençoe.